Olá, boa noite a todos. Nesta quarta-feira, mais uma vez aqui nos encontramos para mais um estudo, onde nós agradecemos aí a presença de todos, conexão aí que todos têm feito, acompanhado esse trabalho que é do grupo, da instituição, né, do Grupo Espírita Regeneração. Primeiro, os avisos iniciais, está aí o nosso WhatsApp na tela, 981 15 90 70. Esse número é importantíssimo para a nossa comunicação. Ele funciona só o WhatsApp e nós criamos esse número principalmente para encaminhar nomes para tratamento. Pessoa que não pode se deslocar até a nossa instituição, que funciona toda segunda-feira às 20 horas, na quadra 4, área especial número 3, em Sobradinho. Então, se a pessoa não pode, está com algum problema, ou é desejo de encaminhar nome para tratamento, nos mande por esse telefone, a fim de que a gente possa estar encaminhando para o tratamento à distância, realizado pela nossa instituição, no qual tratamos toda segunda-feira. E aqui, ao final do estudo, nós faremos uma oração em favor de todos os nomes que forem encaminhados para esse número para o tratamento. Ao final do estudo, fazemos a oração e vamos rapidamente falar aí dos trabalhos sociais que a casa desenvolve. Estamos ampliando o nosso trabalho de assistência, deslocando inclusive para outro local. Então é importante nós falarmos isso aqui para que todos nós possamos contribuir com as atividades que nós estamos desenvolvendo. Tá bom? Muito bem, nós vamos iniciar fazendo a leitura do Evangelho. Sempre nós iniciamos com um texto evangélico e em seguida faremos a prece inicial e vamos dar sequência aí ao nosso estudo. Ok? Muito bem. Então nós vamos colocar na tela aquela passagem, o jovem rico. Tá aí, ó. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A passagem se refere ao jovem. Por isso que nós escolhemos para o nosso estudo, porque o nosso tema, como vocês viram, foi divulgado durante a semana, é o jovem e a vida. Então nós vamos ver o que a espiritualidade nos fala de orientação para os jovens, e é importante isso aí, para que a gente possa ver a importância, né, do papel do jovem no nosso processo evolutivo. Um certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Essa passagem está nos 3 evangelhos, mas escolhemos essa de Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 23. Encontramos ela também em Mateus e em Marcos. Muito bem, vamos convidar a todos nesse momento a levarmos nosso pensamento ao plano maior da vida e queremos, Senhor, te agradecer por esse momento, de aqui estarmos reunidos em seu nome, a te rogar as bênçãos, o amparo, a tua luz, a luz de Mãe Maria Santíssima, a mãe de todos os lares, de todos nós, uma vez que esse trabalho está todo voltado para os nossos lares, principalmente, mas para todos que se conectam conosco, com o nosso trabalho, com o trabalho que a instituição realiza. Permita que as tuas bênçãos possam chegar a todos os que sofrem, a todos os necessitados, aqueles que estão ligados a nós, direto e indiretamente. Que a tua luz, Senhor, que o amor de Mãe Maria Santíssima nos acoberte a todos, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos.
Nós escolhemos essa passagem, vamos ler depois na sequência aqui um outro trecho que vai nortear o nosso estudo. Mas essa passagem é a mais emblemática em relação à juventude, aos jovens, porque essa passagem os evangelistas falam se tratar de um jovem, né? Embora a expressão um homem de posição, mas já um jovem, mostrando que Jesus também trouxe a orientação para o jovem, para a mocidade. E na passagem nós vemos uma orientação, porque o jovem é ávido de conhecimento e de buscas. Então o jovem questiona ao mestre o que fazer, né, para herdar a vida eterna. Essa passagem nós adoramos porque nós entendemos que ninguém questiona algo que não já provou, que não conhece. Então, quando o jovem pergunta o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, ninguém quer coisa ruim. Ninguém busca algo desagradável. Para ter tanta certeza daquilo que ele quer, é porque no fundo, no fundo, no fundo, ele, como todos nós, trazemos essa perspectiva da vida espiritual que vai concordar com os estudos que temos mostrado semanas e semanas atrás, quando falamos da lei divina, sempre falamos dos ensinamentos divinos, dos ensinamentos de Jesus, lá da lei divina, sempre nos referimos lá à questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona onde está a lei divina, está onde isso? E os Espíritos respondem na consciência. Então, quando o jovem pergunta isso ao mestre, ele pergunta com consciência, com profundo conhecimento de algo que é verdadeiro e que existe e que ele quer. Para ter essa certeza, é porque ele já esteve lá, ele já provou. Eu costumo sempre dar um exemplo muito simplório. Quando você está com sede, você pede, busca um copo d'água. Porque você já provou, você tem certeza que é aquilo que você quer para matar a sua sede, porque você já provou, você conhece o seu resultado. Então, fazendo um paralelo desse exemplo, é a mesma coisa. O jovem, quando busca querer saber o que fazer para herdar a vida eterna, ele quer reassumir, ele quer tomar o seu lugar, a sua posição neste universo que lhe traga a felicidade. Neste caso, Jesus se referia à felicidade eterna. Quando o jovem recusa-se a segui-lo, porque tinha muitos bens, que é uma passagem que merece um estudo profundo, um dia só para tratar desse tema, mas falta-lhe algo. Né? Falta-lhe algo, mas a orientação está aí. Ela não falta, mostrando que nós temos que nos atentarmos às orientações da juventude. Falamos da criança, dos educadores do coração, das palestras anteriores, e nisso nós vemos a sequência dos ensinamentos se referindo agora aos jovens. Ok? Não podemos esquecer que hoje, devido à logística do nosso estudo, se surgir alguma pergunta que você queira fazer relacionada ao tema, passa por esse número do WhatsApp.
em função da logística do trabalho de hoje. Então você está aí já na tela novamente, Matheus colocou. Então hoje, excepcionalmente, se tiver alguma pergunta relacionada ao tema, você faça então pelo WhatsApp que nós vamos estar respondendo. Você pode mandar também, tá aí, não só o WhatsApp, como o Instagram. Então você pode fazer a pergunta também pelo Instagram. Esses dois mecanismos aí, hoje, pela logística aqui do nosso trabalho de hoje. Tá ok? Muito bem. Nós vamos então dar sequência ao nosso estudo. Nós vamos mostrar a outra passagem no qual nós vamos ler. Essa sim vai nortear o nosso estudo de hoje. Mateus, então, pode colocar na tela. Mocidade e vida. O jovem e a vida. Então, nós pegamos lá em Paulo, na segunda carta a Timóteo. Foge também aos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Olha que passagem espetacular de Paulo, mostrando, desculpa, mostrando aos jovens que é preciso buscar a disciplina, porque a juventude tem uma energia diferenciada, uma busca incansável das coisas do mundo, de tudo na realidade. E Paulo então adverte: foge também aos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz. Ou seja, os padrões evangélicos de ensinamentos superiores para prosseguir. Não deve iniciar só lá no adulto. Lembra que nós estudamos, quando nos referimos aí aos educadores do coração, todos aqueles que têm responsabilidade, principalmente com as crianças em relação ao tema, mas qualquer idade. E o jovem merece uma atenção toda especial nossa, para que a gente oriente, conduza. E Paulo se refere à mocidade, aos jovens, para que siga os ensinamentos divinos, a justiça, a lei divina, não é verdade? Os ensinamentos superiores, a fé, o amor e a paz. Com os de coração puro. Com os que de coração puro invocam o Senhor. Ou seja, é a sintonia com um plano superior, com um plano maior da vida. No Livro dos Espíritos, nós vamos ver aqui no próximo texto, mostra qual o objetivo, para colocar na tela aí, Mateus, fins da reencarnação. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Então, nenhum espírito reencarna, desde as orientações na fase infantil, porque quando se orienta, você espera que o espírito, o indivíduo, a criança, o jovem, o adulto, assimile aqueles ensinamentos para nortear a sua vida. Então, os jovens precisam se atentar que a vida começa cedo. Ora, se você tem que orientar a criança para conduzi-la nos bons exemplos, num bom caminho, haja visto os jovens. Então, lembra, nenhum espírito reencarna
para nada, para curtir a vida dentro dos padrões humanos, mas sim para o aperfeiçoamento, para a sua melhoria espiritual. Para isso, é preciso seguir os padrões de ensinamento superiores. Ainda, essa passagem aí, essa trecho que nós tiramos, está no livro dos Espíritos, na questão 385. E na questão 218A, olha o que nós selecionamos para vocês. Não se perde conhecimento e evolução. Então, os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente, porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente, em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. Então, por que nós estamos colocando isso? Para que o espírito que inicia o seu projeto reencarnatório, para que os jovens, as crianças, entendam que existe o esquecimento do passado. E muitas das vezes, esse esquecimento, nós desprezamos os princípios espirituais e esquece. E isso é momentâneo. Por isso que nós colocamos a questão anterior, para que a gente possa entender na questão 385, para que a gente possa entender que ninguém vem sem um compromisso espiritual. E entenda que teremos o esquecimento do passado. O que é isso? Eu não sei quem é meu pai, quem é minha mãe, em relação ao passado. Eu não tenho essa lembrança consciente, viva, mas eu tenho um estado latente no meu conteúdo espiritual, no meu arquivo espiritual. Mesmo com a criança e com o adolescente, com o adulto, com todos nós. Mas se nós acreditamos na orientação espiritual, na orientação divina, por isso Jesus trouxe ensinamento para todas as fases da nossa existência, por toda a eternidade, então é importante essa questão aí 218A do Livro dos Espíritos, mostrando que somos espíritos de há muito tempo reencarnados em várias existências e que nós temos um arquivo reencarnatório. Nós temos um conteúdo e nós reencarnamos para poder reaver essa questão, para melhorarmos, aperfeiçoarmos, evoluirmos. É por isso que colocamos isso aí, para que possamos entender que a nossa existência é enfeita, é elaborada em cima desse passado reencarnatório. Ele existe, colocamos aqui para que possamos entender que existe um programa muito bem elaborado, no qual iremos sofrer situações provacionais, expiatórias, para que a gente entenda que não viemos a passeio aqui no projeto reencarnatório, na vida. Ainda na questão 385, tiramos o seguinte trecho para a gente poder entender os processos que vão acontecendo desde a criança e principalmente no adolescente, quando ele vai surgindo aí a fase adulta, né? Então fala assim no Livro dos Espíritos: os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensada durante 15 ou 20 anos, ou seja, na fase inicial da criança e da adolescência, partiu disso aí, os jovens já se sentem mais autônomos. Tá aí, ó. Os filhos não mais precisam da proteção
e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos. Surge-lhes o caráter real e individual em toda a sua nudez. O que ele quer dizer com isso? Que nesse período, dos 15 anos para frente, o espírito vai ser quem ele é em termos evolutivos. Na fase da infância, ele vem acobertado, né, pelo esquecimento do passado e pelo processo acontecendo reencarnatoriamente. Quando ele chega nessa fase, ele incorpora, ele vai ser quem ele é verdadeiramente. Por isso que mostramos no estudo anterior a importância do processo educacional, para que quando chegasse nessa idade, nessa fase, onde os problemas vão surgir com mais lucidez, vão surgir verdadeiramente, as dores profundas vão começar a surgir, a ser trabalhada para o nosso processo evolutivo. E ele conclui falando: conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Então, na infância, muitas das vezes, você ficou meio que adormecido. Existe a proteção dos pais irresponsáveis. É um preparo, gente, é um preparo. Por isso a importância de educação, de buscar uma orientação religiosa para ajudar no processo do crescimento do espírito, não só fisicamente, mas o crescimento espiritual, porque é exatamente nessa fase que já não tem mais a direção direta, com mais fortaleza, como nas fases de idade anteriores. E o espírito, então, ele materializa aquilo que ele é em termos de conteúdo espiritual. Importantíssimo o preparo para que nessa fase o espírito tenha conteúdos. Para que o espírito tenha conteúdo. E ainda na questão 385, ele vai confirmar isso quando ele pergunta: que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Por quê existe tanta mudança nessa fase quando ele sai da adolescência? Então ele responde: é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Igual nós falamos. Ele se mostra quem ele é. Ele vai vestir a indumentária, a vestimenta moral que lhe é característica. Então, poxa, se nós sabemos disso, por que não fazermos um preparo maior? E os jovens que nos ouvem, que já entendem isso, são capazes de entender isso? Poxa, é pegar a passagem de Paulo lá no 2 Timóteo, policiar. Eu vou voltar nele aqui, ó. Vou pedir para o Mateus colocar. Peraí, Mateus. Eu vou voltar aqui, ó, para a gente poder entender o que Paulo quis dizer com isso. Pois não, põe aí. Foge também aos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Entendeu? Jovens, vai chegar um momento que você mesmo vai sentir essa diferença de conteúdo, de pensamento, de maneira de entender as coisas. Os problemas vão surgir.
Nossas existências, nossas vidas, nossos programas reencarnatórios, eles são feitos em cima desses problemas do passado reencarnatório. Precisa, então, estabelecer uma conexão com o plano maior, para que a gente possa entender que algo vai mudar, e é isso mesmo que está aí na orientação do Livro dos Espíritos. Algo vai mudar. E é muito importante entendermos isso para a questão do preparo, porque esse momento surge para todos. É preciso, então, caminharmos seguros, confiantes, mas para isso é preciso ter conteúdo. É preciso receber um conteúdo, um preparo, para que quando chega o momento, possamos estar em melhores condições de entendimento. Existe uma mensagem de Emmanuel, Plantão da Paz, que nós vamos ler para vocês aqui. Olha que interessante. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para viagem importante. Olha só que bacana. A infância foi a preparação. A velhice será a chegada ao porto. Nesse meio caminho, aí a juventude. Olha que bacana. Por isso é importante, em todo o tempo, estarmos antenados com as forças superiores, estarmos atentos às questões espirituais, ampliarmos a nossa mente para essa questão de curtir a vida, viver o momento que a vida nos proporciona. Ouço demais um absurdo entre nós. A existência é uma só, meu Deus. É isso que a doutrina espírita tem nos ensinado? Se insistentemente temos falado que a nossa programação reencarnatória, ela é calcada, ela é montada, baseada em existências anteriores. Como a existência é uma só e eu tenho que aproveitar ela agora e ao máximo? Se estivermos falando de coisas espirituais, está corretíssimo. Mas se estivermos falando baseado nas questões materiais, é preciso refletirmos e ver qual a nossa escolha. E nós vamos escolher para prosseguir com equilíbrio. Então, Emmanuel continua na mensagem. Todas as fases, olha só que legal, requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a excursão com o êxito desejável. Então, a orientação é para toda a idade, em todo o tempo. Não é só para criança, para o jovem, é para todos. Mas principalmente, né, essa mensagem se refere ao jovem associado ao lar. Olha o que ele fala na sequência aqui, que bacana. No estabelecimento de ensino, escola, propriamente do mundo, pode instruir. Então, o mundo material, a escola, o ensino, o mundo pode instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Espetáculo, né? Só o Instituto da Família pode educar. Olha a importância de preparar nossos lares. Olha como é fundamental, como é espetacular esse entendimento de Emmanuel, a fim de nos orientar para conduzir a nossa vida com os nossos filhos, com a juventude, orientá-los, falar diretamente para eles do compromisso espiritual que cabe a eles também, porque a conta chega. Qual é a conta? Dos erros do passado. Tem crianças, desde a infância, desde o seu nascimento, já tem provações delicadíssimas, difíceis.
Então é muito importante aproveitarmos esse período, seja ele em que circunstância for, a vida do indivíduo, da criança, do jovem. Nós temos que preparar pensando nesse futuro. E precisamos chegar ao final da nossa jornada, que ele fala aqui a velhice, mas o tempo de vida para cada um já está pré-determinado, dentro de um curso natural da vida. Se nós não encurtarmos uns abusos físicos, morais da vida, para não chegarmos no plano espiritual como um suicida inconsciente, diminuindo o tempo de vida nosso. Quando a gente abusa da vida através de vícios morais e espirituais e físicos, nós diminuímos o tempo de vida. Chegamos num plano espiritual na condição de suicidas. Então é muito importante entendermos isso, que ao final da nossa jornada, não importa a idade, nós precisamos ter cumprido com o nosso papel que foi programado dentro dessa trajetória reencarnatória. Então não esquecer que o lar tem um papel importantíssimo para todo o tempo cuidar e principalmente, em especial atenção, na infância e na juventude. Porque o tempo chega para todos e é preciso então que nós estejamos preparados. Emmanuel continua: é por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas o lar é que consegue com mais eficiência edificar o homem. Hoje, o que a gente tem visto muito, nós que, como a nossa instituição que lida com educação, como sempre aconteceu, nosso grupo é Grupo Espírita Regeneração Lar da Infância. Por isso que nós temos uma escola, um educandário, creche, que é o papel principal da instituição. Mas sim, ouvimos muito nos corredores da saída e entrada da escola, os pais achando que a escola é responsável por 100% da educação dos seus filhos, jogando toda a responsabilidade educacional para a instituição de ensino. E isso é geral. Eu ouço de colegas da área de educação. E olha o que Emmanuel fala do lar, da importância do lar. O lar, põe aí novamente, Matheus. A universidade poderá fazer o cidadão. Ela tem um papel, o ensino no mundo, né? As instituições de ensino têm um papel importantíssimo na formação do cidadão. Mas olha o que ele fala, é o lar que consegue, com mais eficiência, edificar o homem. E isso é responsabilidade nossa, pais e dos responsáveis pelas crianças. E ele finaliza dentro do trecho, lógico, que nós selecionamos. Justo não esquecer, igualmente, que em qualquer idade podemos e devemos operar a iluminação ou o aprimoramento de nós mesmos. Tá aí um recado para todos nós, bom entendedor dos ensinamentos superiores. Então, a criança e o jovem não tem que cruzar os braços e aguardar o seu momento, não. É qualquer idade, justo não esquecer, e igualmente em qualquer idade. Por quê? Você não sabe o tempo de vida. Pode desencarnar a criança, pode desencarnar o jovem, e assim sucessivamente, como nós vemos costumeiramente. Por isso que ele fala em qualquer época, em qualquer tempo, em qualquer idade. O tempo que temos que aproveitar ao máximo para que a gente compreenda
o nosso papel da criança, do jovem, para que na determinada idade cumpra-se o máximo das orientações que surge, que a vida demanda para nós dentro da programação reencarnatória. Um outro livrinho de Emmanuel, chamado Religião dos Espíritos, tem uma lição 54, olha só, em relação à humanidade. Olha só o que Emmanuel fala. Cada menino e moço no mundo é um plano de sabedoria para serviço à humanidade. Então, cada menino e moço no mundo é um plano da sabedoria divina para serviço à humanidade. E todo menino e moço transviado é um plano da sabedoria divina que a humanidade corrompeu ou deslustrou, desviou. Olha que mensagem espetacular. A importância do jovem no mundo, na vida. Emmanuel está nos alertando e é importantíssimo o papel da criança, do jovem, porque simples. Eles vão habitar o nosso mundo, vão dirigir o nosso mundo, vão coordenar, vão presidir as instâncias da vida. Cada menino, põe de novo aí, Mateus. Põe de novo aí. Cada menino e moço no mundo é um plano da sabedoria divina. Olha só, é um plano de sabedoria divina para serviço à humanidade. Olha que lição extraordinária. Pai, mãe, responsável. Olha a nossa responsabilidade para com aqueles que surgem no nosso colo, no qual temos o compromisso do processo educacional como um todo, preparar o espírito que surge na nossa mão, através do mecanismo da vida. Por que eu falo assim? Porque não é só o pai e a mãe consanguíneos, mas é todo e qualquer que tem responsabilidade no processo educacional em qualquer idade. Mas Emmanuel se refere o menino, a criança e o jovem, o menino e moço no mundo é um plano divino em favor da humanidade. E todo menino e moço transviado, isso é falha nossa. Ele é um plano transviado. Ele vem com uma falha. Todo menino e moço transviado é um plano de sabedoria divina também. Só que a humanidade, dentro dos seus responsáveis, que corrompeu, desviou. Religião dos Espíritos, lição 54. São textos seríssimos. E muitas das vezes nós não damos valor no jovem, na criança, que surge em nossa vida, no qual somos responsáveis. E eu vou ler uma lição agora, gente. Olha, muitas das vezes, dentro dessa falha da humanidade, por isso que nós colocamos esse texto, nós deixamos o tempo passar, os meninos passam pelas nossas mãos e não atentamos para esse amanhã, para esse futuro, no qual temos que prepará-lo da melhor maneira possível. E muitas das vezes eles têm que lutar muito mais, porque quando a vida, quando aqueles que têm responsabilidade, principalmente o lar, não conduz de maneira adequada ao processo educacional, a vida vai tentar corrigi-los de uma maneira mais dolorosa, através das dores.
e deixamos, às vezes, escapar. E olha olha o espetáculo da orientação que Emmanuel nos traz, né, nessa mensagem profunda para o nosso conhecimento. Possamos refletir nela, cada um de nós individualmente, sem cobrar, apontar o dedo para ninguém, porque todos nós temos responsabilidades, ou hoje ou amanhã, na condição de pai, de mãe, responsável, enfim, todos nós, como temos visto nos textos. Emmanuel fala assim: no estudo das ideias inatas, pensemos nos jovens que somam às tendências do passado as experiências recém-adquiridas. Não é só o conteúdo do passado que ele traz, ele vai somar com o conteúdo que aprendeu, que está aprendendo, que está vendo agora. Por isso é importante a nossa postura edificante, como exemplo, como papel que nós devemos exercer no campo da orientação. Olha só, pensemos nos jovens que somam às tendências do passado às experiências recém-adquiridas. Com exceção daqueles que renasceram submetidos à observação da patologia mental. O único que se exclui é aqueles que trazem, já na encarnação, os quadros de demência, os quadros mentais. Todos vieram da estação infantil para o desempenho de nobre destino. Gente, Emmanuel está falando do jovem. É um espírito eterno. Todos vieram lá da infância para o desempenho de nobre destino, independente do que você vai passar, da provação que aquele indivíduo tem determinado para ele. Todos nós temos que avançar no campo superior. Entretanto, quantas ansiedades e quantas flagelações quase todos padecem antes de se firmarem no porto seguro do dever a cumprir. Olha que triste. Emmanuel está afirmando o que acontece no mundo. Muitos estão falindo. Então vamos ver de que maneira. Ao mapa de orientação respeitável que trazem das esferas superiores, que é o programa reencarnatório, a transparecer-lhes do sentimento, na forma de entusiasmo, sonhos juvenis, misturam-se as deformações da realidade terrestre e neles espera a redenção do futuro. Sonhos, ideias extraordinárias, mas quando culmina com a responsabilidade, com os compromissos de resgate, aí é que é o problema. É o que ele fala. Misturam-se as deformações da realidade terrestre e neles espera a redenção no futuro, porque vieram com compromisso de vitórias, de resolver os seus problemas evolutivos. Muitos saem da meninice moralmente mutilados pelas mãos mercenárias a que foram confiados no berço. Olha como Emmanuel fala. Porque é isso que acontece quando nós falhamos com o nosso compromisso na responsabilidade educacional. E outros tantos acordam no labirinto dos exemplos lamentáveis. O exemplo pesa muito, partidos daqueles mesmos de quem contavam colher as diretrizes do aprimoramento interior.
vieram confiando naqueles que teriam a responsabilidade de conduzirem-os ao caminho do bem, ao caminho superior. Olha a decepção. Muitos são arremessados aos problemas da orfandade, porque abandonam. Haja visto as provações daqueles que perdem seus pais por desencarne, por um processo natural. Ok, porque as provações cabem-lhe para cada um. Mas muitos abandonam e eles caem na orfandade. Quando mais necessitavam de apoio amigo, junto de outros que transitam na terra. A afeição das aves de ninho desfeito, largados, sem rumo, a tempestade das paixões subalternas, paixões de cunho material, de nível não superior. Por isso, as falhas, porque esquecemos de dar valor primeiro às coisas superiores, às coisas do céu, para que os da terra venham em consequência. Não que temos que desprezar as contingências terrenas, porque nós necessitamos dela para evoluir, mas priorizamos o menos importante. Damos uma ênfase demasiada, exagerada para as questões menos importantes, no qual deveria ser nosso apoio para galgarmos instâncias superiores. E dentro desse compromisso todo, nós abandonamos as nossas crianças, os nossos jovens, eles que estarão no nosso lugar, esses que estarão desempenhando papéis importantes na humanidade. Lembra que Emmanuel fala que é compromisso com a humanidade. Não é só compromisso dentro da tua casa, na relação sua familiar, não. É orientação para a humanidade que Emmanuel está nos alertando juntamente com os Espíritos, no Livro dos Espíritos, em todas as esferas superiores. Então, é importante atentarmos para isso. E Emmanuel prossegue. Alguns deles revoltados contra o lodo que se lhes atira à esperança, descem aos mais sombrios volubrados do crime, olha só, enquanto outros muitos, fatigados de miséria, se refugiam em prostíbulos dourados para morrerem na condição de náufragos da noite. Olha o que tem acontecido com a nossa humanidade, com o nosso público, com nossa criança, com nossos jovens. Pede-lhes o porvir, pede-se-lhes o porvir. Falamos demais isso, a criança é o porvir, o jovem no futuro. E arruína-se-lhes o presente. Não damos conteúdo adequado para que ele assuma esse porvir. É isso que Emmanuel está falando. Engrinalda-se-lhes a forma e perverte-se-lhes a consciência. Ensina-se-lhes o verbo aprimorado em lavor acadêmico e dá-se-lhes na intimidade a palavra degradada em baixo calão. Olha como é que nossos jovens têm usado a palavra. Olha como têm processado seus pensamentos em relação aos assuntos atuais do mundo. É preciso revermos o que temos feito. Ergue-se-lhes a ideia, a beleza da virtude, e zomba-se deles toda vez que não se revelem por tipos acabados de animalidade inferior. Fala-se-lhes de glorificação do caráter e afoga-se-lhes a alma no delírio
do álcool ou na frustração dos entorpecentes. Quando muitas das vezes nós vamos olhar e ver, falhamos lá atrás e muitas das vezes não tem como voltar. Temos como lutar ainda, mas a falha implantada dentro do exemplo que demos, das facilidades sem correções, as futilidades da vida que deixamos passar, confiando que não iriam enveredar por aquele caminho. Quando olhamos hoje, olha como que está a nossa juventude em relação aos vícios, ao álcool, ao fume, às entorpecentes de toda a natureza. Culpa de quem? Emmanuel prossegue. Administra-se-lhes abandono e critica-se-lhes a conduta. Não condenes a mocidade sempre que a vejas dementada ou inconsequente. Cada menino e moço no mundo é um plano da sabedoria divina para o serviço à humanidade. Foi daí que tiramos aquele trecho anterior que destacamos. E ele continua. E todo menino e moço desviado, transviados, é um plano de sabedoria divina que a humanidade corrompeu, deslustrou. Aí que tiramos. E ele prossegue. Recebamos os jovens de qualquer procedência por nossos próprios filhos. Há tempo de fazer algo, estimulando neles o amor ao trabalho e a iniciativa da educação. E ele conclui. Diante de todos os que começam a luta, assim será sempre velar e compreender, a fim de que saibamos semear e construir, porque em todos os tempos, onde a juventude é desamparada, a vida perece. Então, Emmanuel, lá nessa lição espetacular de número 54. Então, meus irmãos, há tempo de começar a reiniciar. Não fez? Vamos tentar prosseguir com novas tentativas. Se a sua criança, seu jovem, desandou, ok, estudamos e entendemos o que aconteceu. Mas é importante entendermos que devemos cumprir o nosso papel. Se não surgem frutos, cada um responderá no futuro pelo que não fez, pelo que deixou de fazer. Mas nós devemos ter a consciência tranquila do dever bem cumprido, do papel que nos coube, e devemos nos atentar para aplicá-lo no seu momento adequado. Mas aconteceu algo que não deu certo, vamos prosseguir, vamos receber, como Emmanuel coloca, os nossos jovens, em qualquer época, em qualquer momento, seja em qual condições estiver, para que possamos prosseguir, assim como hoje. Nós, adultos, homens feitos, constituindo famílias, compromissos outros, a vida nos educa ainda? É verdade? A vida não tem nos dado lições para corrigirmos os nossos atos, as nossas condutas? Não temos trabalhado os temas de reforma interior? Então não podemos descansar, parar, abandonar ou desistir de nossas crianças e de nossos jovens. Que as bênçãos do Divino Mestre possam abençoar a cada um de nós na sequência de nossas vidas e que estejamos sempre atentos para fazermos o melhor hoje, em qualquer idade, em qualquer tempo. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Nós agora vamos fazer a oração em favor dos nomes que foram encaminhados durante a semana para tratamento à distância. Convidamos a todos à oração. Querido amigo Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos desta noite, pela oportunidade de aqui estarmos,
e pedir em favor de todos os nossos irmãos em sofrimento, que têm passado dores terríveis, sofrimentos, nossa, tão grandes, principalmente os nomes encaminhados para tratamento distante. Encaminharam para nós pelo nosso WhatsApp, eles possam ser encaminhados para a nossa instituição toda segunda-feira e que essas vibrações que nos envolvem possam se estender a todos eles e a todos que têm sofrido com tantos processos complicados que a vida tem nos trazido, aqueles que, encarnados e desencarnados, têm passado por dores terríveis, os processos de doença, aqueles que se encontram hospitalizados, aqueles que sofrem no mundo todo, abandonos, fome, dores. Permita que o amor de Mãe Maria Santíssima possa consolar a todos em seus corações. Que a tua paz, Senhor, que o teu amor, o amor de Mãe Maria Santíssima, que o manto de amor possa cobertar a todos nós, trazendo-nos o consolo a todos os corações. Graças te damos e que assim seja. Muito bem, amigos, nós agora vamos mostrar o trabalho que toda semana temos mostrado aqui do nosso trabalho de assistência. Ok? Então vamos colocar na tela aí. Todo mês distribuímos 100 cestas básicas para as nossas famílias. Tá aí os itens que compõem a cesta básica e qualquer valor para doação. Qualquer valor nos ajuda muito. Os valores estão muito caros, né? A gente que tem ido ao mercado tem visto. Temos também feito o nosso enxoval. Toda mãezinha necessitada, grávida, prestes a ganhar neném, nós também damos o nosso enxoval com esses itens. Fora o que a gente ganha, mas está aí os itens que compõem o nosso enxoval. Então é muito importante a sua doação. Está aqui os dados para você doar para a nossa instituição. E todo mês, assim que a gente adquire os recursos, nós então compramos essas 100 cestas básicas, que aliás nós montamos, porque fica mais em conta, e distribuímos então. E assim que é feito, assim que é possível, a gente publica aqui também as fotos, né, do que foi feito. E a outra campanha nossa é a nossa campanha da nova sede do posto de assistência Francisco de Assis. Onde era a nossa sede, agora nós estamos adequando o nosso ambiente, construindo a ampliação da nossa creche. E nós temos uma creche, todo mundo conhece, é o trabalho básico da instituição com a criança. Estamos ampliando lá onde era o posto de assistência Francisco de Assis. Por que onde era? Porque nós estamos com a nova sede aqui na cidade, na Nova Colina. E nós estamos arrecadando dinheiro. Fizemos uma campanha, vou mostrar para vocês aqui, ó. Fizemos uma campanha e falamos que faltava 80 mil, agora falta 60 mil. Nós já conseguimos saldar da dívida 20 mil reais, com doações de vocês. Agora falta 60 mil. Então nós vamos continuar. Coloca aí na tela cheia, Matheus. O pessoal ver, rever, quando quiser pegar os dados adequadamente, tá bom, gente? Tá aí, ó. O nosso trabalho de doação, tá aí uma mensagem de André Luiz e tá aqui os dados, tá bom? Que eu já mostrei na tela anterior, aqui tá repetindo, mas aqui tá justificando. Nessa outra que eu vou pôr aqui, ó, tá aí os dados do banco, o QR Code e a conta. Olha aqui, nessa imagem anterior nós estamos explicando que a conta está no nome de Ana Edna Passo Santana, porque o nosso lote não é legalizado. Então eu não poderia criar uma conta institucional, que eu teria problema de prestação de conta junto à contabilidade. Então nós criamos essa conta especificamente para saldarmos essa dívida. Inclusive a chave Pix é do nosso número.
que nós divulgamos aqui, do nosso WhatsApp. Olha aí, 981159070. Assim que a gente saldar essa dívida, que agora falta 60 mil, falta só 60 mil. Essa semana nós lançamos uma rifa de uma televisão 43 polegadas e vamos colocar nas redes sociais como você pode nos ajudar, a fim de que a gente possa estar levantando fundos para quitar essa nossa dívida. Vamos ter outras promoções, vamos ter vendas de congelados na instituição. Então nós vamos estar deixando vocês a par de tudo que está acontecendo. Daqui a pouco vamos trazer fotos lá do local, porque nós estamos adquirindo agora o local. E precisamos preparar lá alguma obra básica para a gente poder ir para lá, fazer orações, mostrar para vocês o que nós estamos fazendo com o dinheiro que vocês estão doando para nós. Montamos uma rifa para ser sorteada na instituição no dia 8 de agosto. Vamos filmar, vamos tirar foto e vamos estar divulgando aqui como você nos ajudar a vender essas rifas, a comprar e a vender. Então tá aí o nosso WhatsApp para a gente comunicar, tá aí o Instagram, curta o nosso vídeo, a nossa aula, né? Esse vídeo aqui que vai estar lá no YouTube. Divulguem para os seus amigos, compartilhem, dá lá o joinha. Isso tudo nos ajuda a divulgar o nosso trabalho, que é isso que a gente quer. E sem falar no estudo que tem nos proporcionado tanto esclarecimento importante para a nossa vida, para a orientação de nossa caminhada em cima dos ensinamentos de Jesus e na palavra dos Espíritos que nos orientam no campo do bem. Que as bênçãos de Jesus nos fortaleçam, esteja conosco. Até a próxima quarta-feira, contamos com todos. Fiquem com Deus.